Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, especialmente os servidores públicos, população, enfim, a todos os presentes que lotam a sessão da Câmara nessa noite, de temas controversos, delicados para a nossa cidade. Bem-vindos e boa noite a todos os presentes e aos internautas também que nos acompanham. Hoje eu quero tratar de 3 temas. A questão da falta de água na cidade, o problema da crise fiscal que afeta os servidores e a população e o problema da UPA. Vou tocar só nessas 3 questões, não que eu não teria outras, mas essa eu julgo que elas são mais importantes e mais emergentes. Começo, portanto, falando da questão da falta da água do município, que está em várias turbulências e, às vezes, a gente não parou para olhar nessas questões que também são bastante importantes. Os bairros altos do município de Vinhedo estão há vários dias com falta de água. Morada da Lua, Canjaranas, pontos altos lá da Colina do Sossego, na Capela, vários setores da cidade. O que demonstra, né, aquilo que a gente já vem falando aqui há muito tempo, que o município de Vinhedo está num processo de inchaço urbano. Nós estamos com uma quantidade de população que não suporta a infraestrutura que foi construída. A gente vê isso em várias circunstâncias, no transporte coletivo, mas a água é aquilo que afeta de uma forma muito mais drástica, de uma forma muito mais radical e que a população sente, em geral, as diversas classes sociais. Então, eu quero aqui fazer um alerta, reiterar para o governo municipal que tome medidas emergenciais no sentido de não deixar que falte água na cidade. Eu fui presidente de uma comissão especial da questão da água, enviamos dezenas de propostas, não foi uma proposta, foram dezenas de propostas, então a gente está disposto, inclusive, para dialogar nesse sentido, técnicos foram ouvidos, então há muito o que se fazer. E também sobre essa questão, é importante destacar que o rio Capivari está em baixa, com uma água muito suja, muito poluída. Nós tivemos denúncias em relação aos problemas na Sanebave, do tratamento da água, então quero colocar aqui publicamente a necessidade de um cuidado especial em relação à questão da água. Passo ao segundo tema, que é a crise fiscal contra o povo de Vinhedo, crise fiscal contra os servidores públicos municipais. E começo falando justamente de algo que eu tenho falado na internet e tenho feito assim de uma forma muito espontânea. Eu penso e escrevo. Lógico, com estudo, organizando dados, tendo uma dimensão do que está acontecendo, mas eu já passei daquele ponto onde a gente fica só solicitando, dialogando, diplomaticamente, enquanto o governo vai usando dos diversos artifícios de internet, WhatsApp, redes de mídia, para tentar recriar uma realidade. O governo de Vinhedo parece... Não sei se vocês já ouviram as aventuras do Barão de Munchausen, um alemão, que ele achava que, estando num pântano, numa situação muito delicada, ele pegaria no seu próprio cabelo e se retiraria do pântano. E os líderes do governo de Vinhedo parecem um Barão de Munchausen, porque eles acham que fazendo uma publicidade para recriar a realidade vai mudar. Mas a realidade não vai mudar. O fato concreto é que, de forma irresponsável, inconsequente, o governo de Vinhedo, sob a liderança de algumas pessoas durante o processo eleitoral, levaram a cidade praticamente para o abismo do ponto de vista fiscal. E não falaram isso para a cidade. Venderam uma outra coisa nas eleições. Venderam o quê? Manutenção do serviço de saúde e ampliação do serviço de saúde. Manutenção do serviço de educação e ampliação do serviço de educação. Investimento em cultura, investimento em tudo. Servidores, mil maravilha e tal. Aquela cidade pintada no processo eleitoral é uma cidade fictícia. Portanto, o governo enganou a cidade. É preciso que isso seja dito de uma forma muito clara. Segundo, por que eu escrevi que é papo furado que ficam escrevendo por aí? E lideranças políticas, que até algumas eu considero sérias, ficam reproduzindo, de que houve um programa de austeridade que foi centrado no ano de 2015, avançou no ano de 2016, e agora teria uma 5ª fase.
Gente, que austeridade é essa que num ano eleitoral gasta 50 milhões de reais a mais? 50 milhões de reais a mais. Então, se anuncia uma austeridade, faz justamente o contrário. Falam que Vinhedo perdeu 180 milhões em 4 anos. Isso é papo furado. O orçamento de Vinhedo se mantém numa base crescente. Teve um pico em 2013. 2013 foi um ponto fora da curva. Eu não vou mostrar os gráficos aqui agora, a gente já mostrou várias vezes. Mas 2013 cresceu muito mais do que a média anterior. E aí, em 2014, voltou a uma curva e continuou. De 2015 para 2016, o município de Vinhedo cresceu na sua economia e no seu orçamento público 9,31%. Então, a crise fiscal que abate o povo de Vinhedo se chama irresponsabilidade fiscal, se chama má gestão, se chama mau uso dos recursos públicos. Aí vai... Aí alguns corretamente perguntariam, mas você vai ficar só reclamando? Não vai ter alternativa? Nós temos colocado aqui alternativas nos últimos meses. E sim, se eu estivesse no local onde o prefeito está sentado e deveria estar fazendo, começaria acabando com os desperdícios. Como é que pode um governo alugar um prédio, igual alugou para a PM, alugou um prédio para a PM, e ficou 1 ano sem uso, e pagando. Então, eliminação dos desperdícios é uma primeira questão óbvia que deveria estar sendo feita. Atração de novos investimentos. Vinhedo parou no tempo, não está atraindo novos investimentos. Ficou paralisada uma lei de incentivos fiscais aqui na cidade. Foi uma estabanação danada, foi um trabalho árduo para retomar isso. É uma segunda coisa que deveria estar sendo feita. Captação de recursos do governo federal. Nós não só estamos com incapacidade de captar recursos, como estamos perdendo. Perdemos 2 milhões de reais de recurso para construir uma creche na região da Capela. Ora, quem perde recurso federal e estadual tem que usar os recursos municipais do povo de Vinhedo para compensar. Incompetência. Combate a contratos abusivos, superfaturados. O maior deles é o da merenda escolar. Mas não só o da merenda escolar. Não só o da merenda escolar. São vários contratos abusivos que a gente tem denunciado aqui. 4, cortar contratos desnecessários, secundários, que não têm consequência direta e o povo de Vinhedo não precisa deles agora. Por exemplo, propaganda. Por exemplo, contrato de semáforo, quase R$1 milhão. Por exemplo, contrato de software, que são milhões de reais por ano, que a gente ainda está levantando. Quinto, diminuiria pela metade o número de secretarias. Não sou hipócrita, acho que os cargos de comissão são necessários, mas nesse momento não há nenhum sentido do governo de Vinhedo manter da forma como está. E não é para 2018, gente. Essas medidas são para agora. São para imediatamente. Mas, ao contrário, o que a gente vê são ataques à população, corte de direitos, corte de profissionais, corte de ticket de alimentação, corte de horas de profissionais de vários locais, tirada de veículos do Panda, de velhinhos que estão doentes, nas últimas fases da vida, tirou o carro estava sem carro, corte de gasolina de alguns locais. Então, são cortes absolutamente absurdos. Falta de medicamentos, falta de cesta básica, enfim, coisas que foram, ou porque não se planejou estão faltando, ou porque cortou mesmo, né? Como merenda de alguns lugares, e assim por diante. E quero aqui colocar muito claramente que é uma irresponsabilidade do prefeito fazer isso com os servidores, né? Tem que fazer um debate, tem que construir uma alternativa em relação à questão da mudança de regime. Não dá para mandar aqui para casa de uma forma atabalhada, como se tem ameaçado, né? Pode vir a qualquer momento aqui para casa isso. Tem informações concretíssimas a esse respeito. Então, a situação da cidade
é de responsabilidade do governo e ele não pode colocar isso nas costas da população e nas costas dos servidores públicos. E, finalmente, quero falar sobre a questão da UPA e da Policlínica. Peço para a Soninha colocar um vídeo, uma imagem. Que a imagem, na verdade, eu não tirei nada. Coloquei exatamente o quadro que o governo municipal fez na última audiência pública da saúde em relação ao setor de urgência e emergência. Só para a gente ter uma ideia, né? Eu peguei ali, só estou fazendo uma média aqui. Hoje, do ponto de vista dos atendimentos públicos, a UPA atende 62,5% da população. O pronto atendimento da Capela, 33,9%, e o pronto atendimento da Santa Casa, 1,23% de atendimento público. Se a gente juntar tudo que é atendido na cidade, a UPA é responsável por 45%, o PA da Capela é responsável por 26%, e a Santa Casa é responsável por 29%. Agora, imaginem pegar essa legião de pessoas que todo mundo está vendo aí na tela. São 43.700 em 4 meses. São mais de 10 mil pessoas por mês, sendo atendidas, juntando o SUS com convênio e deslocando isso abruptamente para a Santa Casa. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu já acompanhei essa novela. Eu fui presidente da comissão da CPI da Saúde, da Comissão Parlamentar de Inquérito, e essas mudanças bruscas, elas têm consequências. Está no meu blog, enfim, está no site da Câmara, mas naquele momento, daquela forma inconsequente que o atual governo fez, o atual governo está no 5º mandato. São os mesmos, só mudou o prefeito, mas o grupo político é exatamente o mesmo. Eles fecharam a Santa Casa, irresponsavelmente. Morriam nos hospitais 22 pessoas por mês. Isso era o natural. Fechou a Santa Casa, nós tivemos 5 meses de colapso, onde morriam 32 pessoas por mês. Ou seja, quase 50% a mais de mortes. Então, gente, mexer no sistema público de saúde de uma forma radical não pode ser feito assim. Primeiro, que é inconsequente. Segundo, que é uma irresponsabilidade com os servidores que trabalham nessa área. Terceiro, que pode causar grandes dramas para a cidade. E, por último, porque é ilegal. E vocês sabem que eu não costumo jogar coisas que eu não estudei profundamente. Liguei hoje no Tribunal de Contas da União. Liguei hoje no DenaSUS. Liguei hoje em Brasília. Mais do que isso, o que eu ouvi deles, eu pedi para escrever. E vou aqui relatar para vocês muito resumidamente. Eu pergunto, né, se pode fazer isso que o prefeito está fazendo com a UPA e tal. Em síntese, de acordo com a portaria número 10, de 3 de janeiro de 2017, isso aqui é o Ministério da Saúde, oficialmente vou deixar com todos os vereadores assim que eu acabar aqui. São diretrizes da UPA 24 horas, funcionamento ininterrupto 24 horas em todos os dias de semana, incluindo feriados e pontos facultativos. Aí eu não falei, mas deixa eu voltar a perguntar mais alguma coisa. Porque eu falei, vai ter o laboratório e vai ter 192. O governo pode usar isso como subterfúgio. Aliás, já começou a usar isso como subterfúgio nos bastidores, certo? Resposta oficial está aqui presente. Vou entregar para vocês algumas cópias também. Quais são as penalidades se o governo fizer isso? O gestor estará sujeito à suspensão do custeio mensal e posterior cancelamento do processo de habilitação, com devolução de recursos. Olha a responsabilidade. Com devolução de recursos. Sobre continuar funcionando o 192 e o laboratório. A UPA 24 horas deverá funcionar com toda a equipe multifuncional por 24 horas, considerando a portaria, que a equipe assistencial multiprofissional com
quantitativo de profissionais compatível com a necessidade de atendimento com qualidade, considerando a operacionalização de serviços, o tempo-resposta, a garantia do acesso ao paciente e o custo-efetividade, em conformidade com a necessidade da rede de atenção à saúde e as normativas vigentes. Governo municipal, encerrando a minha fala, tenha responsabilidade, não coloque a crise sobre a população, sobre os servidores, resolva a sua própria crise fiscal e não tire mais direito da população.